Deixa eu começar de um jeito bem simples, sem efeito, sem impacto forçado. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Você percebeu que o ano novo já acabou? E eu não estou falando do calendário. O calendário ainda diz janeiro. Ainda tem aquele clima de ano começando. Mas eu estou falando da sensação. Aquela sensação de virada, de energia nova, de agora vai. Ela dura pouco, né? Às vezes dura uma semana. Às vezes dura 2 dias. Às vezes dura só a noite do Réveillon mesmo. Depois, a vida volta. O despertador toca. O corpo pesa. A rotina reaparece. O celular vibra. As mesmas preocupações continuam ali, sentadas no mesmo lugar. E aí chega o dia 31 de janeiro. Um dia meio ingrato. Um dia sem glamour nenhum. Não tem festa. Não tem fogos. Não tem contagem regressiva. Não tem discurso bonito de recomeço. Ele é só um dia normal. E é exatamente por isso que ele é tão importante. Porque, no dia 1º de janeiro, você consegue prometer qualquer coisa mesmo. Você promete acordar cedo. Promete mudar hábitos. Promete ser outra pessoa. Promete cuidar de tudo. Mas no dia 31, você já sabe como a sua rotina responde quando ninguém tá te aplaudindo. No dia 31, você não tá mais animado. Você tá real. E se você chegou até aqui hoje, eu arrisco dizer que não foi por acaso. Talvez você esteja cansado de 2 extremos. Ou daquela autoajuda barulhenta, que grita com você, te chama de fraco, diz que se você não acordar às 5 da manhã sorrindo, a culpa é sua. Ou do outro lado, daquele cinismo elegante, que fala com voz calma. Ah, é assim mesmo. Nada muda. A vida é isso aí. Eu não quero nenhum dos dois. Eu não quero te empurrar para um ideal impossível. E também não quero te convencer a desistir. O que eu quero é te mostrar um caminho do meio. Bem pé no chão. Bem humano. Um jeito de entender porque o nosso tempo deixou a gente muito bom em recomeçar. E muito ruim em continuar. E como um hábito pequeno mesmo, pode virar uma espécie de âncora. Não para te transformar numa máquina, mas para você não se perder de si mesmo. Para isso, eu vou usar uma lente específica. A lente de alguém que descreveu o nosso tempo com uma precisão quase desconfortável, Zygmunt Bauman. Ele fala de um mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível. E ele diz algo ainda mais forte, que esse cenário é fatal para a nossa capacidade de amar, inclusive, de amar a nós mesmos. Isso aqui não é papo de política, não é debate ideológico, é uma descrição do clima emocional do século. Muita mudança, pouca estabilidade, muita opção, pouca permanência. Então o vídeo de hoje vai ser assim, bem direto. Primeiro, eu vou te mostrar porque 31 de janeiro é, talvez, o melhor dia do ano para se entender. Depois, eu vou amarrar isso com o Bauman. Porque a gente vive com laços frouxos, com os outros e com a gente mesmo. E no final, eu vou te propor um gesto prático, pequeno, possível, para você entrar em fevereiro diferente. Sem promessa grandiosa, sem lista milagrosa, sem palestra, só clareza. Fica até o final, porque a parte prática não é uma lista de hábitos. É um acordo simples, um acordo que você consegue manter, até num dia ruim. A maior mentira do ano novo é a ideia de que ele muda alguma coisa sozinho. Ele não muda. O que ele faz é organizar a esperança. Ele cria um palco para a esperança subir. E esperança é bonita. Ela move. Ela empurra. Mas ela também pode ser enganosa. Porque esperança sem estrutura vira frustração com uma roupinha bonita. Janeiro é cheio disso. Promessas grandes. Planos longos. Expectativas altas. E aí chega o fim do mês. E você começa a se perguntar: por que eu não consegui manter? O que tem de errado comigo? Por que eu sempre começo animado e depois paro? Eu gosto do dia 31 de janeiro porque ele tira a maquiagem. Ele mostra uma coisa incômoda, mas necessária.
A maioria das mudanças que a gente planeja é pensada pro eu do dia primeiro. Aquele eu ideal, animado, descansado, cheio de vontade. Mas quem vive a vida real é o eu do dia 31. O eu cansado, o eu comum, o eu que tem boleto, sono, dúvida, preguiça, medo. E deixa eu deixar isso muito claro. Isso não é para você se culpar. É para você parar de se enganar. Porque existe uma diferença enorme entre duas coisas. Desejo. Eu queria ser assim. E sistema real. Isso aqui eu consigo repetir mesmo cansado. Quando você entende essa diferença, muita coisa muda. Você para de se cobrar 12 metas. E começa a procurar uma coisa só, que não quebra. E isso é importante, porque o que mais quebra hoje não é a disciplina. É o jeito como a gente aprendeu a se relacionar com a vida. Como se tudo fosse provisório. Como se tudo pudesse ser trocado depois. E isso não nasceu do nada. Isso tem a ver com o mundo que a gente vive. E é aqui que o Bauman ajuda a colocar nome nas coisas. Bauman fala de um mundo propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível. Traduzindo isso para o português da vida real. É aquela sensação constante de que nada dura. Você troca de emprego, troca de cidade, troca de aplicativo, troca de gosto, troca de opinião. E deixa eu ser justo, mudar não é o problema. Mudar faz parte da vida. É saudável. É necessário. O problema começa quando essa lógica entra na sua cabeça como padrão emocional. Se ficar difícil, eu troco. Aí você começa a tratar tudo como teste. Teste de dieta, teste de rotina, teste de projeto, teste de relacionamento, teste de identidade. Tudo é provisório. Tudo é vamos ver no que dá. E quando tudo é teste, nada vira casa. Você vive sempre de passagem. E viver de passagem cansa. Porque você nunca se apoia em nada. O mundo não fica raso por falta de inteligência. Ele fica raso por falta de tempo de permanência. Nada aprofunda porque nada fica. E isso começa a aparecer muito claramente em janeiro. Nesse desespero silencioso de ter que se reinventar o tempo todo. Bauman chama isso de algo ainda mais específico. Ele fala do homem sem vínculos. O homem sem vínculos é uma imagem forte. É alguém que não tem mais laços fixos que o sustentem. E, por isso, precisa amarrar tudo sozinho. Bauman diz que, sem ligações indissolúveis, as pessoas são obrigadas a amarrar umas às outras os laços que pretendem usar. Mas esses laços não vêm com garantia de permanência. À primeira vista, isso parece liberdade. E em parte é, mas também é exaustão. Porque quando tudo depende de você, você vira responsável por tudo. Se você tá bem, parabéns. Se você tá mal, culpa sua. E aí janeiro vira um tribunal interno. Porque eu não consegui manter. Porque eu não sou consistente. Porque eu começo e paro. Só que talvez o ponto não seja você. Talvez o ponto seja que a gente foi treinado para não amarrar. E pior, a gente aprendeu a amarrar frouxo. Laços que já nascem preparados para serem desfeitos rápido. Caso o cenário mude. Caso canse. Caso complique. Quantas promessas suas foram assim? Amarradas frouxo. Só o suficiente para tentar. Nunca o suficiente para sustentar. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha para a mudança de linguagem. Bauman observa que as pessoas passaram a falar menos em relacionamentos e mais em conexões. Conectar-se, estar conectado, fazer parte de uma rede. E ele faz uma distinção simples, mas profunda. Uma rede serve tanto para conectar, quanto para desconectar. As duas opções já vêm embutidas, com o mesmo status moral. Isso cria um jeito de viver muito específico. Você entra, já pensando na saída. Você começa, já com um plano B emocional. Você se compromete, com um botão de escape. E quando algo exige profundidade, você sente como se fosse prisão. Porque profundidade exige tempo. E tempo exige renúncia. E a renúncia virou algo quase ofensivo no nosso tempo.
A gente quer tudo, mas não quer perder nada. E aí vem um símbolo perfeito dessa mentalidade: a tecla deletar. Bauman conta que um jovem entrevistado disse algo revelador, que a grande vantagem da relação eletrônica é que sempre se pode apertar a tecla de deletar. Essa frase é assustadora, não pela tecnologia, mas pela lógica. Porque quando você se acostuma com o delete, você leva isso para tudo. Depois eu volto. Semana que vem eu recomeço. Segunda eu faço. E segunda vira uma desculpa fixa. A sua vida vira uma coleção de começos interrompidos. Você começa tanta coisa que fica com a sensação de estar sempre tentando. Mas tentar não é continuar. O que te falta não é vontade. É um laço que aguente o tempo. E aqui o Bauman faz uma observação cruel e precisa. Quando a qualidade falha, a gente corre para a quantidade. Ele usa uma imagem perfeita. Quando se esquia sobre gelo fino, a salvação está na velocidade. Se tudo parece frágil, você tenta se salvar sendo rápido. Próximo vídeo, próximo plano, próxima rotina, próximo método. Quando algo profundo começa a exigir paciência, a gente troca por mais opções. Isso não resolve o vazio, só anestesia. E talvez isso explique por que tanta gente vive recomeçando. Não porque ama recomeçar, mas porque tem medo de sustentar. Sustentar pesa. E peso assusta. Bauman diz que a fragilidade dos vínculos humanos nasce de desejos conflitantes. A gente quer apertar os laços e ao mesmo tempo mantê-los frouxos. A gente quer proximidade sem dependência, intimidade sem vulnerabilidade, estabilidade sem abrir mão do e se. E aí ele faz uma pergunta dura. As pessoas querem aprender a estabelecer um relacionamento, ou querem aprender a rompê-lo sem dor e com a consciência limpa. Agora traz isso para o seu 31 de janeiro. Você quer construir uma rotina, ou quer um recomeço que te permita sair sem culpa? Porque se for só para sair sem culpa, você vai recomeçar para sempre. Então o vídeo vira aqui. A solução não é mais força, não é mais cobrança. É criar um compromisso tão pequeno que você não consiga transformar em drama. Vou te dizer algo simples, simples mesmo. A saída do raso não é uma grande virada. É uma repetição pequena. O mundo líquido é ótimo em oferecer emoção, mas péssimo em oferecer permanência. E é a permanência que cria profundidade. Então eu não vou te dar uma meta. Vou te dar um pacto mínimo. Um gesto que você consegue fazer. Num dia ruim. Num dia normal. Num dia sem inspiração. Um gesto com um objetivo claro. Te provar que você não vai apertar delete em você mesmo. Escolhe uma coisa pequena. Só uma. Não pra te transformar, mas pra te dar continuidade. Pode ser 2 páginas de leitura, 2 minutos de caminhada, 2 linhas escritas, 1 minuto de respiração consciente. O gesto precisa caber no pior dia, porque se ele depende do seu melhor dia, ele não existe. Depois, tira isso da cabeça e coloca no caminho. Livro visível, tênis na porta, caderno aberto. Você não tá se controlando, você tá se lembrando. E então você faz algo decisivo. Você executa hoje, sem negociação. Promessa é barata, ação pequena é cara. E é por isso que ela vale. Vamos ser adultos. Você vai falhar. O problema nunca foi falhar um dia. O problema é sumir depois. O já que falhei, tanto faz. Então a regra é simples. Falhou hoje, volta amanhã. Sem punição, sem discurso, sem compensação. Porque compensação vira exagero. Exagero vira cansaço. Cansaço vira abandono. O pacto mínimo sobrevive porque é humilde. E isso cria algo raro. Um vínculo com você mesmo, que não depende do seu humor. Então deixa eu fechar com a ideia central. O ano novo é uma moldura. Ele organiza a esperança, mas não muda ninguém. Quem muda alguém
É o que essa pessoa sustenta em silêncio, especialmente quando ninguém tá olhando. Num mundo que muda rápido e sem aviso, sustentar qualquer coisa já é um ato de resistência. O que eu tô te propondo aqui não é virar outra pessoa, é parar de se abandonar. Escolhe um gesto mínimo. Repete. Falhou. Volta. Se você fizer isso, fevereiro não vai ser um recomeço. Vai ser continuidade. E continuidade, hoje em dia, é quase uma raridade. Se você sentiu que esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo. Qual vai ser o seu gesto sólido diário? Eu vou ler e responder alguns. Porque continuar também é uma forma de vínculo.